Seguindo aqui. Precisa desenvolver-se na sessão espírita a fim de livrar-se dos fluidos agressivos que põem enfermo e desesperado. Então o guia que planejara situar seu pupilo negligente, sarcástico e ateísta no ambiente espírita, tudo faz para encaminhá-lo às obras fundamentais da doutrina e desenvolver-lhe propósitos espirituais mais sadios para o seu melhor aproveitamento da existência física, né? Por quê? Porque o guia ele não vai estar te preocupado em te desenvolver mediunicamente. Ele vai estar preocupado em te desenvolver moralmente, né? Dentro do centro, de Umbanda, que seja, vai te dizer, olha, tu tem que te melhorar como pessoa. Porque não adianta colocar a pessoa a se desenvolver mediunicamente se ela não se desenvolver moralmente, repetindo isso que a gente fala toda semana. Por quê? Porque que se ela tiver mediunidade e fizer mau uso dessa mediunidade, vai ser pior do que se ela tivesse ficado sem mediunidade, né? Então a mediunidade é uma faca de dois gumes, dependendo da tua moral. Então o guia sempre vai incentivar a pessoa ao estudo, que é o mais importante, o estudo do espiritismo, o estudo das leis espirituais, o estudo de todas as correntes filosóficas universalistas que sejam dentro do bem e da justiça, e o estudo de si mesmo, né? O conhecimento, a reforma íntima, aliado ao desenvolvimento mediúnico, tá? Não existe desenvolvimento mediúnico sem reforma íntima, né? Todo lugar que vocês forem e só incentivar vocês a se desenvolverem mediunicamente, vai cair por terra uma hora, porque aí, né, não desenvolveu a moral, vai acabar, se tu não tiver moral, vai acabar indo para o lado errado, aí tu vai sair da encarnação pior do que tu entrou. Depois que verifica a presença assídua do seu tutelado aos trabalhos mediúnicos para obter a cura psíquica, onde há de receber esclarecimentos úteis para o seu espírito embrutecido, suspende-lhe as cargas fluídicas coercitivas e periódicas, né? Então, depois de estar bastante tempo, né, tu sentiu o teu guia foi lá, colocou um espírito que estava precisando para ti, tu foi lá, ajudou, aí depois tu seguiu indo no centro, né, começou a estudar, blá blá blá, tá tudo bem, lindo e maravilhoso. Ele vai deixar de, né, tu tá lá assiduamente, tu tá fazendo o teu trabalho direitinho, ele vai deixar de fazer, de colocar espíritos com cargas fluídicas coercitivas, tá? Nesse período, geralmente o médium que está ali trabalhando, digamos que vai trabalhar na sexta-feira na casa, ele vai se acoplar do espírito para trabalhar, o 1, 2 ou 3 que vai trabalhar com ele naquele dia, que precisa ser ajudado, no dia do estudo, né? Tu não vai ficar mal a semana inteira. Por quê? Porque tu já está disciplinado, tu já tem o desenvolvimento mediúnico já um pouquinho mais, os teus chakras já estão um pouquinho mais evoluídos, né? Tu já fez um belo trabalho durante meses ou anos e tu não necessita mais desses avisos da espiritualidade. Tu te comportou, tu teve disciplina, então ele suspende colocar toda hora espírito para cima de ti. Por quê? Porque tu tem que, a tua vida material, né? Tu tem a tua vida tu tem que trabalhar, tu tem que cuidar dos filhos, tu tem que, né, dormir. Então ele vai fazer corta isso por um tempo, né? Porque não é mais necessário. E aí tu só vai trabalhar, às vezes tu só sente o espírito que tu vai trabalhar na sessão de mesa na hora que tu sentou na mesa, né? Tu trabalhou na sexta-feira, se é sexta-feira o dia do trabalho mediúnico, tu trabalhou o dia inteiro normal, não sentiu nada, dica nenhuma. E tu veio para trabalhar, hoje é meu dia de trabalhar, hoje é dia de exercitar a mediunidade, de fazer a caridade, né? De ajudar os espíritos que estão precisando. Aí tu te sentou na mesa às 8 horas, que começa o trabalho, e aí que tu começa a sentir as sensações, porque aí tu vai dar passagem para aquele espírito e vai encaminhar. Terminou 9 horas, 9h30, tudo lindo, maravilhoso de novo, tá nova, novinha da venda, melhor do que quando tu chegou. Aí tá pronto, só vai trabalhar na outra semana, né? Talvez tenha mais algum outro trabalho numa terça, ou numa quarta, ou nos trabalhos de estudo, né?
a mediunidade, ela é um adendo para nós, né? Ao mesmo tempo, ela nos exige um certo sacrifício no início, é verdade, nos exige um sacrifício, porque todas as sensações que nós sentimos desses fluidos coercitivos, dos espíritos que necessitam ser acoplados a gente para a gente desenvolver no início, é difícil. Mas depois tudo se abranda, né? Aquelas sensações que tu sentia 24 horas durante 7 dias da semana, já tu começa a sentir só no dia do trabalho, ou um dia antes, ou de vez em quando, ou alguns minutos, ou só na hora, né? Tudo depende da tua disciplina e da forma que a tua mediunidade está sendo desenvolvida. E depende da tua reforma íntima. Então, ele suspende as cargas fluídicas que o forçavam a procurar o ambiente espírita, enfraquecendo a orgulhosa convicção ateísta. No entanto, o pupilo recuperado em sua saúde e livre do peso e da angústia nervosa que o acometiam, desaparece das sessões mediúnicas e das reuniões evangélicas. As reuniões evangélicas seriam aquelas reuniões onde geralmente tem as palestras do Evangelho, né? O palestrante lê o Evangelho e fala sobre o Evangelho, que nós aqui não temos, tá? Seriam essas reuniões. Tu desaparece, retornando à antiga situação improdutiva e indolente. Não tarda, pois, a esquecer o seu velho caso doloroso, alegando entre os amigos que fora vítima de alguma alucinação nervosa ou neurose acidental, cuja manifestação mórbida teria desaparecido graças aos efeitos dos medicamentos, né? Aí a pessoa se curou, aí depois ela vai dizer, né, se ela não acredita, depois ela vai dizer que foi os remédios dos médicos e nunca mais volta a casa, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente, um pouquinho? Já que já estou há 40 minutos falando. Depois temos só mais uma página e aí terminamos o assunto de hoje. Fale. Não? Alguém quer dar um depoimento aqui na frente? Ó, seguindo aqui então. Mas o guia está atento. Eis que o tutelado irresponsável não tarda a sentir novamente o mesmo fenômeno estranho e incomodativo. Vocês veem que Ramatiz ele não é bonitinho com as palavras. Eu sempre digo, sempre gostei muito dele, muito duro, né? E ele fala a verdade, né? Ele chama esse médium de irresponsável. Não tarda, então, de sentir a mesma incomodação. Por quê? Porque tu é médium, gente. Mediunidade não tem cura, até porque não é doença. Então, se tu teve encaminhamento dos espíritos, eles foram encaminhados, e tu largou o centro, sei lá, né? A tua casa de Umbanda, tu não quero mais saber, porque eu não quero olhar novela todos os dias, e não gosto, quero olhar novela, e eu não posso ir lá trabalhar. Aí, o que acontece? Aí, Mateus, fazendo um adendo aí, até mesmo porque o trabalho mediúnico exige, né, dedicação e compromisso. Aí as pessoas geralmente não gostam de abrir mão dos seus compromissos do final de semana, das suas reuniões com os amigos, dos seus jogos, né? Não gostam disso aí, né? Porque cada qual tem as suas verdades, né? Mas acabam sofrendo intensamente essas influências que não tarda a retornarem a procurar um recurso, porque exames e medicação não vai resolver essa situação, porque a mediunidade não tem cura, porque ela é a cura. Bonito isso aí, é verdade. É ela que vai curar. É ela que vai resolver os problemas de grandes escalas que nós, fracos e posso-se dizer dessa forma, irresponsável, como diz ali, cometemos atos que, se a gente lembrasse hoje, nós pararíamos e provavelmente não andaríamos mais. De talvez tamanha vergonha, tamanho angústia
de um dia ter cometido isso contra a si mesmo ou contra as outras pessoas, né? Então, para poder curar e resolver essa situação, somente através da mediunidade, do trabalho, da caridade, né? Mas a espiritualidade superior é tão boa que a gente pode até desistir, mas eles não desistem de nós. Quando eles nos fazem sentir, porque todos nós sentimos isso, porque todos nós estamos na mesma caminhada, não existe ninguém superior a ninguém, isso é um fato. Se nós estamos encarnados aqui hoje, trabalhando aqui, todo mundo, porque nós somos iguais e tivemos provavelmente os mesmos erros, nos fazem sentir novamente para retornarmos ao trabalho, isso quer dizer que eles não desistiram de nós, pois a gente não sabe o que está fazendo. Porque se tivermos a certeza das coisas, nós não faríamos. Fica mais alto. Não, era só para esclarecer, porque todos nós que trabalhamos assim, nós sentimos essas coisas, né, dores, influências, e isso realmente não é fácil de tu trabalhar e aceitar. A questão é aceitar. No momento que tu aceita que aquilo faz parte da tua vida, que tu aceita que tu não tem como fugir, porque não tem como fugir, é teu, né? Foi um compromisso assumido, né? E sempre fica bem claro nos trabalhos, o Mateus sempre deixa bem claro, que antes da gente vir para cá, são feitos cirurgias nos nossos corpos, né? Vão deixando aberta algumas portas para que a gente possa resolver essa situação, né, o mais breve possível, segundo os nossos desejos. Aí quando a gente chega aqui, a gente acaba passando por isso. Mas todos nós passamos por isso, por essas dúvidas, por essas incertezas, por essas dores, né? Mas por eles não desistirem de nós, vocês podem acreditar que esses grandes médiuns que a gente tem exemplo que estão na Terra hoje trabalhando, estão completando a sua caminhada. É pela espiritualidade não desistir. Eles não desistem de nós, mesmo a gente querendo desistir. Era isso, gente, só queria fazer essa... Já que ninguém queria falar, resolvi falar um pouquinho. Agora, semana que vem, vai ser tu que vai falar. Nossa. Não, eu só completo o marido. É isso aí, gente. Aonde é que eu tava? Então, aí o que acontece? A pessoa se afasta, e aí, como a mediunidade não cessa, né, reaparecem as cargas fluídicas agressivas, aí o guia está tentando de novo. Né? Às vezes não é o guia que está tentando, né, gente? Às vezes são os obsessores que nos encontram. Né? Às vezes não é. O guia tentou, né? Depois de o guia tentar muitas vezes e tu não querer, ele não... Né? Tu tem o livre-arbítrio, não quer. Mas aí, às vezes a gente não tem obsessor, né? Às vezes eles estão esperando a gente se evoluir pra gente encaminhar. não, pode ser que não, exatamente. A gente esquece tudo, chega na Terra, esquece tudo, né? Planejou. Mas complementando até a tua questão, dificilmente a gente não tem obsessor. Olha, às vezes eles não estão ali, né, ferrenho, né? Mas é difícil a gente não ter algum desafeto no passado, né? Então é bem difícil acontecer, né? Mas pode acontecer sim, né? Então às vezes não é um espírito que o guia tenha permitido, né? Que se achegasse até a tua aura. Porém, aí os obsessores às vezes, né, tomam conta, literalmente tomam conta, né? E aí às vezes são 5, são 10, são 20, são 30, são 50, são 100, são 500. Né? A gente não sabe, né? Tudo depende das tuas vidas passadas, né? E aí às vezes os obsessores nos encontram. Então aí, o mesmo círculo de amizade espírita, né? A pessoa volta ou submete-se à disciplina do desenvolvimento mediúnico que já o aliviara. Ignora ele que, ao fugir do ambiente doutrinário que atendia à sua carência espiritual, passou a sofrer da mesma carga fluídica coercitiva das entidades mais rudes a serviço do seu guia. E para que ele continue a frequentar regularmente o centro espírita, onde conseguia conhecimentos e apurava o seu sentimento, essa atuação mais forte e agressiva
registra-se justamente no próprio dia do trabalho mediúnico, né? Geralmente quem trabalha na mesa mediúnica, o dia da mesa mediúnica é o dia pior, né? Porque é nesse dia que os espíritos estão sendo, né, acoplados aos médiuns para o trabalho, para serem encaminhados. É nesse dia que os nossos obsessores querem que a gente desista, porque eles sabem que a gente, né, se elevando, eles não vão ter mais acesso a nós, então eles tentam fazer de tudo para a gente desistir, né? Então quem trabalha no centro espírita, ou no centro umbandista, ou quem frequenta o estudo que nem vocês estão frequentando aqui, sempre o dia de hoje, por exemplo, a terça-feira é o dia mais difícil, né? Se vocês vierem só a terça-feira, vocês vão perceber que terça-feira é o dia mais difícil. Porque é nesse dia, né, que está todas as energias, né, nos provando, nos testando para ver se a gente é forte, para ver se a gente consegue, né? Então tem todas essas coisas ruins que nos tentam nos afastar, mas ao mesmo tempo tem os nossos guias que tentam nos levar para o lado bom, né? E aí depois que a gente vence a batalha, né? Porque toda vez que a gente chega aqui, a gente vence uma batalha. A gente se torna mais forte, né? Para na próxima semana ser mais forte, no próximo ano, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50 anos, quando a gente chegar do outro lado lá, aí a gente já ganhou a guerra, né? Uma das guerras, porque depois tem a próxima encarnação, depois tem a próxima, mas tá, né? Sempre uma batalha semanalmente, né? Acontece de alguns desses candidatos bastante inconscientes das suas próprias necessidades espirituais e aflitos por se libertarem o mais cedo possível desse incômodo, lançam-se à procura de ambientes ou trabalhos que desenvolvam às pressas, embora eles ainda engatinhem em espírito, né? Então, às vezes, a pessoa sentiu a mediunidade chegar e ela quer resolver. E aí ela quer resolver a parte mediúnica e esquece da parte moral, que é o que Ramatiz quer dizer aqui, né? Aí tu só procura te desenvolver mediunicamente, né? Como eu já falei nas outras semanas, né? A grande diferença da Umbanda e do Espiritismo é que a Umbanda trabalha mais com a mediunidade, né? E a gente, geralmente, o médium umbandista procura o conhecimento depois. Já o médium espírita, ele geralmente estuda e procura o desenvolvimento mediúnico depois, né? Aí o médium espírita estuda e tem medo de desenvolver, né? E o médium da Umbanda trabalha e tem medo de estudar, né? Então são duas coisas às vezes que se complementam, né? E é interessante como as duas religiões, a Umbanda e o Espiritismo, né, que eu acho lindíssimas, e todas as outras correntes religiosas africanas que eu amo também, a nação, o candomblé e a quimbanda, né, todas unidas, todas as correntes espiritualistas, né, reunidas, se complementariam tão bem, né, no trabalho, se todas se unissem, né. E por isso que nós, na nossa casa aqui, nós colocamos o nome espiritualista, porque, né, nós não queremos apenas estudar e não trabalhar, e também não queremos